Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos para mais uma aula de Biologia. Nesta aula, nós vamos começar a estudar sobre os filos do reino animal. O primeiro filo que nós vamos estudar é sobre o filo Porífera, que são os poríferos, conhecidos popularmente como as esponjas. Nessa aula, nós vamos identificar as características deles e vamos entender por que eles são os animais mais simples do reino animal. Então, fique até o fim que a aula vai ser bem produtiva. Vamos lá? Aqui nós temos algumas informações sobre os poríferos. Cadê? Aqui. Os poríferos também são chamados de esponjas, né? Ou espongiários. São animais invertebrados, aquáticos e fixos em um substrato. Animais fixos são os únicos animais, né? Os mais simples que são fixos. Eles são aquáticos, todos são aquáticos. O nome do grupo deve ser a presença de poros pelo corpo. Então, poríferos vem de poros. Eles possuem as mais variadas formas, tamanhos e cores, como nós podemos observar nessas imagens aqui do lado. O formato deles também são bem variados e irregulares, não tem uma forma definida. E são bem coloridos, têm cores diversas. Apresenta um padrão corporal básico em formato de vaso, né, um tubo ou um barril, certo? Seguimos, vamos falar sobre o habitat deles. Como nós vimos, o habitat deles é aquático. A maioria das espécies é do ambiente marinho. Tem algumas espécies de água doce, mas são poucas. São aquáticos e a maioria são marinhos. As esponjas são encontradas fixas no fundo do mar, em rochas, conchas e areia. Então, elas contribuem lá para a formação dos corais. Não são os corais ainda, mas contribuem para essa formação. Podem viver em forma solitária ou em colônias. Aqui a gente tem, vários tubinhos, então uma colônia de poríferos, né? E pode ter os indivíduos sozinhos, soltos, né? Soltos assim, separados. Seguimos. A estrutura corporal. Vamos ver como é o corpo deles. Como a gente tinha visto, é um formato de vaso. Nessa imagem aqui a gente tem esse formato de vaso. Agora vamos entender como é formado. Os poríferos possuem paredes perfuradas por poros, por isso aí está o nome, né? E em seu interior encontram-se cavidades denominadas de átrio ou espongiocele. Nas extremidades opostas à base de seu corpo há uma abertura chamada de ósculo, que é essa parte aqui de cima. Ele só tem essa abertura no corpo dele todo, tá? E os furinhos, que é os poros. Externamente são revestidos pelos pianócidos, que são células achatadas e unidas. É a principal célula do corpo dos poríferos, são os pianócitos. A parede externa dos poríferos é chamada de pinacoderme. A cavidade interna é revestida por coanócitos, que é outro tipo de célula, e essas células ovoides e com flagelos, né? Tem formato oval e com flagelos. Se a gente observar aqui, esses pelinhos aqui dentro da imagem são os flagelos das células internas, que é essas aqui, tá? O movimento dos flagelos permite a circulação e representa a circulação do sistema circulatório das esponjas. Eles não formam tecidos, órgãos, nem nada, é só essas células que fazem todo o serviço. Existem ainda amebócitos, que são células livres presentes entre as camadas, né, o pianócito e o coanócito. Então, são 3 tipos de células. O pianócito, que é pinacócito, né, que são as células externas, os coanócitos, que são as células internas, que tem os flagelozinhos, que faz o movimento da água, e tem os amebócitos, que são as células intermediárias, elas vão ficar dentro dessas partes aqui. E aqui, o local onde a água entra pelos poros, aqui ela circula, né, por causa do movimento dos flagelos, e sai pelo ósculo. Só tem esse local de saída de água e de tudo, restos alimentares e tudo mais. Seguimos. O esqueleto. O esqueleto das esponjas é interno e composto por espículas calcárias ou silicosas. Pode ainda ser orgânico, formado por fibras de colágenos, denominada de esponginas. As esponjas
Não apresenta sistema nervoso e nem tecido. Nenhum sistema. Na verdade, as esponjas não apresentam nenhum sistema, elas não chegam a formar tecidos. Só tem essas células com um pouco de especialização, cada uma vai desenvolver uma função, mas e pronto. Aqui então, esses furinhos, vamos observar essa imagem. Esses furinhos aqui são, tem vários furinhos aqui no corpo deles, são os poros. A água, as partículas alimentares vão entrar por esses poros. Aqui tem as células flageladas, que são os pianócitos, e ela vai fazer o movimento, tudo vai circular aqui dentro, cada célula faz a sua absorção, né, recolhe os nutrientes, e a água segue esse fluxo, sempre vai entrar pelos poros e sair por aqui. E aí tem essas células, são as principais células do corpo das esponjas. As espículas, que são as que dão resistência ao esqueleto, elas estão aqui, nessa camada aqui, só para formar a estruturazinha do vaso. O resto são células mais flexíveis. Seguimos. A respiração e a alimentação. Aqui agora nós temos a respiração dos poríferos. Opa, passou mais um que não era para passar. A respiração dos poríferos. Os poríferos são animais filtradores. Eles promovem corrente de água que entra pelos poros, como nós estávamos vendo na outra imagem, passa pelo átrio e sai pelo ósculo, que é a abertura lá de cima. Ao entrar, a água fornece oxigênio e ao sair carrega o dióxido de carbono e os resíduos. Então o sistema circulatório e respiratório deles é, na verdade, a água que vai circular dentro do corpo. Assim, a respiração e as trocas gasosas acontecem por difusão. Cada célula retira o oxigênio que ela precisa da água, que está ali passando, e joga fora o gás carbônico. Então, a entrada da água sempre vai ser por esses poros, e a saída sempre vai ser por aqui. Quando a água entra, ela banha todas as células, e aí as células vão absorver o oxigênio que está presente na água e vão liberar o gás carbônico que é jogado fora aqui. É assim que ocorre a respiração deles. Agora vamos ver a alimentação. A alimentação se dá através de partículas alimentares suspensas na água, como protozoários e algas unicelulares. As partículas absorvidas são capturadas pelos coanócitos, que digerem parte das substâncias, e a outra parte é digerida pelos amebócitos, sendo posteriormente distribuído para todas as células. Então, nessa imagem aqui de baixo, água com micro-organismos. Essas partículas aqui de fora são as partículas de micro-organismos que eles vão comer, né, se alimentar. Essa água entra pelos poros, essas partículas também entram. Aqui vai ter a célula, qual é a célula que vai fazer a digestão? Aqui, os coanócitos. São as células que estão aqui no meio, elas vão fazer uma pré-digestão. Na verdade, elas vão liberar enzimas para começar a degradar, né, digerir esses micro-organismos e ficar mais fácil de absorção. Aí as outras células, né, os amebócitos, vão distribuir para as demais células e aí elas vão poder absorver os nutrientes que estão nesses alimentos. Como a gente está vendo, eles não têm sistema respiratório, também não têm sistema digestório. Tudo acontece de célula para célula. Continuando, agora nós temos a reprodução dos poríferos. A reprodução assexuada, que é a mais comum, tem vários tipos. Tem o brotamento, ou gemiparidade, que ocorre que algumas esponjas que ocupam lugar em ambiente adequado em termos de temperatura, favorece com oferta de oxigênio de alimento, eles crescem bastante e desenvolvem os brotos laterais, por isso que é o brotamento. Aqui vamos ver o caso do brotamento. Aqui está a esponja, ela desenvolveu esse broto, que é uma mini esponja. Esse broto se desprende daqui e cai no chão, fixa e vai se tornar uma nova esponja. Isso é uma forma de reprodução. Gemulação ocorre quando algumas esponjas de água doce ficam sujeitas à escassez de água ou falta de nutrientes. Aí nessas condições elas vão gerar pequenas bolsas de células em atividade metabólica quase nula, né? Que não vai gastar energia, nutrientes nem nada, que são protegidas por um revestimento resistente, e aí quando as condições voltam a ser favoráveis, essa célula vai se desenvolver e formar uma nova esponja. É esse caso aqui, a esponja está aqui, ela formou essa célula, que é na verdade um filhotinho da esponja, a gêmula, e ela fica aqui. Quando as condições ficarem favoráveis, ela solta essa partícula e essa partícula vai se desenvolver e formar uma nova esponja.
E a outra forma de reprodução assexuada é a regeneração. Na regeneração, as esponjas elas possuem grande capacidade de regeneração. Se você espedaçar, cortar, fragmentar, cada fragmento desse, se tiver em condições favoráveis, cada fragmento desse pode dar origem a um novo indivíduo. Aqui está a regeneração. Ó. Uma esponja, ela foi fragmentada aqui, e aí é um meio de cultura, né, tem condições favoráveis, e aí, não, ela foi fragmentada nesse, depois passou para esse, aqui ela começa a ter forma, e aqui já está a esponjazinha criadinha lá. Uma só foi espedaçada e deu origem a várias filhotinhas, né? Se regeneraram e aí vão dar origem a novos indivíduos. Então, essas são as principais formas de reprodução dos poríferos, das esponjas. Mas existe também a reprodução sexuada, que é menos comum, mas acontece. Na reprodução sexuada, acontece que no mesênquima, que é a porção gelatinosa dentro do corpo, onde se contém mais água, elas podem formar células reprodutoras, os espermatozoides, né, que são produzidos a partir dos amebócitos, e lança na cavidade central. Esse espermatozoide entra em contato, pode entrar em outra esponja através dos poros, né, os furinhos, e capturados pelos coanócitos, né, pelas partículas, aí elas se fixam, auxilia a fecundação. Esses espermatozoides vão fecundar o óvulo. Forma-se então o zigoto, né, que é o embrião, numa forma de larva móvel. E ela sai, né, que nada até se fixar em algum substrato. Então, como que acontece? Aqui a gente começa nessa parte. Essa célula está eliminando os espermatozoides vão entrar aqui, ó, e vai em contato com o óvulo, em alguma região aqui dentro, vai fecundar. Aí vão liberar esse daqui, que é a larva, que é o zigoto, que é a junção do óvulo e espermatozoide. Essa larva é natante, é livre ainda. Depois ela vai cair em algum substrato, vai se fixar e vai tomar forma, né, se desenvolver, dando origem a uma nova esponja. Essa reprodução sexuada dos poríferos é menos comum, mas acontece. Os tipos de esponjas, né? Os tipos de poríferos. As esponjas, elas não são todas iguais, então elas podem ser definidas, classificadas com os tipos. Tem os ascons, são as esponjas mais simples, elas apresentam a forma semelhante de um cilindro oco com abertura superior, que é o ósculo, é o primeiro caso. É um vaso, na verdade, e tem aqui a abertura. Vejam que está bem distribuído aqui. Tem outro tipo de esponja, que é o cico. São as esponjas com mais complexidade, né? São as intermediárias e apresentam aspecto de vaso fixo no substrato. Ele está um pouco maior, né? A estrutura aqui, essa daqui é mais estreita, né, cilíndrica, e esse daqui já é um vaso maior, aqui dentro tem mais espaço. E leucon é a forma mais complexa, o átrio é reduzido e a parede do corpo apresenta um sistema de canais e câmeras. Olha só, aqui o ósculo, né, que a abertura é mais fechado, e se a gente observar aqui dentro tem várias aberturas, ó, que são esses canais e essas câmeras. Assim, essa daqui é mais complexa, porque elas vão ter mais diferenciação, mais funções, as células vão desempenhar mais funções para o seu desenvolvimento. Então, são esses os tipos de esponjas mais comuns. Agora, a classificação das esponjas. As esponjas, o filo porífera pode ser dividido em classes. A gente tem 3 classes. A classe calcária, que agrupa as esponjas com espículas calcárias, né? O esqueleto dela é formado de calcário e pode ser dos tipos ascon, cico ou leuco. Pode ser um daqueles 3 tipos lá que a gente viu, simples, ou complexo ou meio intermediário. A classe hexatinelida é o grupo de esponja com espículas sílicas. Podem ser do tipo cico ou leuco. O esqueleto dela é formado de silício ou silica, por isso o nome. E a classe Demospongia são as esponjas com esqueleto espongina, de silício, silicioso ou misto, com silício ou calcário, por exemplo, que é o tipo mais complexo, que é o leuco.
Aqui a gente tem algumas imagens, ó, alguns representantes da classe calcária, hexatinelida e Demospongiae. Esses são os tipos de esponja de acordo com a sua classificação. E a classificação é baseada no tipo de substância química que compõe o esqueleto, certo? Então, é isso. Temos aqui alguns representantes dos poríferos, né, que classifica os grupos de poríferos. Aqui a gente pode observar que tem uma variedade muito grande, né, de esponjas bem coloridas e em diversos ambientes. Dando sequência, olá meus alunos, dando sequência aos filos dos invertebrados do reino Animalia, agora nós vamos estudar o filo Quinidário. Vimos os poríferos, agora filo Quinidário, também conhecido como os quinidários. A gente tem algumas imagens aqui, eles são bem bonitos, bem atraentes, e neste grupo a gente vai estudar as características dos quinidários, o habitat deles e como é a estrutura corporal deles. Lembrando que eles são um pouco mais desenvolvidos do que os poríferos, mas ainda não são tão desenvolvidos assim. Neste grupo estão os corais, as águas-vivas, as anemas e as hidras. Nós vamos conhecer um pouco de cada um desses grupos. Vamos lá? Opa, já passou. Aqui nós temos algumas informações. Quinidários ou selenterados, eles são chamados assim, né? Filo quinidário, são organismos pluricelulares, eles têm muita célula e vivem em ambiente aquático, sendo a maioria, né, a grande maioria, marinho. Pouquíssimos são de água doce. Existem mais de 11 mil espécies de quinidários em todo o mundo. Os principais representantes do grupo são as águas-vivas, os corais, as anemas, as hidras e as caravelas. Então, aqui estão, ó, os corais, né, que são muito falados, têm um potencial biológico muito grande, as águas-vivas, as anemas, aqui tem as hidras e as caravelas nós vamos ver mais na frente. Seguimos, aqui temos características dos quinidários. O habitat principal dos quinidários é o ambiente marinho e de águas tropicais rasas. Poucas espécies vivem em água doce e nenhuma é terrestre. Não existe nenhum que não seja aquático, tá? Os quinidários apresentam um tipo específico de célula e em seus tentáculos, né, que é o quinidócito, essas células lançam o nematócito, uma espécie de cápsula que contém um filamento com espinhos e um líquido urticante. Aí está o perigo dos quinidários, tá? O nematócito é responsável por injetar substâncias tóxicas que auxiliam na captura de presa e na defesa. Em humanos pode causar queimaduras. Essas queimaduras é por causa dessa substância tóxica que é liberada. Então aqui tem algumas células, ó, o quinidócito em repouso, a gente tem aqui o nematócito, que é essa estrutura, e aqui na ponta tem o quinidócilo. E é onde que vai liberar, olha só, o quinidócito descarregado. Ele libera aqui, ó, aqui sai um jatozinho, ó, essa é a ponta, e ele libera aqui esse jatozinho de toxina. Então, ele usa isso para imobilizar as presas e também, se ele está ameaçado, ele joga essa toxina para afugentar os predadores. Fica bem aqui na pontinha, ó, dos tentáculos. Aqui está, e tem essa agulhazinha, essa pontinha afiada, que é justamente para liberar esse jato de toxinas. É perigoso. Seguimos. Agora, mais características sobre os quinidários. Os quinidários apresentam dois tipos morfológicos, que são as medusas e os pólipos. Algumas espécies podem apresentar duas formas em diferentes períodos da vida. Em uma fase da vida ele é pólipo, na outra fase ele é medusa. O que é isso? As medusas são representadas pelos organismos natantes, como as águas-vivas, e apresentam um corpo gelatinoso com formato de sino, com tentáculos em sua margem e a boca é central. Aqui está a medusa, gente, ó. Ela é essa estrutura aqui, os tentáculos estão para baixo, aqui está a boca, que é essa abertura aqui central,
certo? Os pólipos, eles constituem organismos sésseis. Sésseis são fixos em um substrato e apresenta formato tubular, né, como as anemonas do mar. Ele pode viver em colônias ou isolado. Esse é o pólipo. Ele fica fixo aqui nessa base, os tentáculos dele agora está para cima e a boca está aqui. Quando eles falam que pode ter as duas formas de vida, ele vira, né, o pólipo aqui se desloca, vira de cabeça para baixo, vamos dizer assim, os tentáculos dele ficam para baixo, então ele passa a ser uma medusa. A medusa, se ficar com os tentáculos para cima e se fixar, passa a ser um pólipo. Então, essas são as duas formas dos quinidários. E os quinidários não apresentam o sistema circulatório, nem digestório e nem respiratório. Eles são simples também como os poríferos. Aqui eles têm uma cavidade, nessa imagem aqui de baixo, eles têm uma cavidade que é a gastroderme, a cavidade gastrovascular e a boca aqui nesse lugar em cima, protegida pelos tentáculos. Eles também não possuem ânus, ele come, libera tudo pela boca também. Seguimos. A alimentação, como que eles comem? Os quinidários apresentam um sistema digestório incompleto, né? E alguns estudiosos já classificam que eles não têm sistema digestório, eles não apresentam ânus, só a boca. E aí como acontece? O sistema digestivo dos quinidários é composto por uma cavidade dotada de uma única abertura, que é a boca. Este local serve tanto para a entrada do alimento como para a saída dos dejetos. Interessante. Ao capturar o alimento com auxílio dos tentáculos, o introduz na cavidade digestiva, ele põe, né, pela boca o alimento. Daí, esse alimento é parcialmente fracionado por ação de enzimas, então eles não têm todo o sistema digestório desenvolvido, mas tem enzimas. Essas enzimas vão acelerar a quebra dessas partículas, então, sendo os nutrientes distribuídos para todo o corpo. Então, essas enzimas é que é o X da digestão deles, é que é responsável pela digestão deles, tá? O animal só volta a se alimentar depois que elimina os dejetos, para não acumular nada lá dentro. Então, os quinidários são carnívoros e se alimentam de partículas suspensas na água e pequenos animais aquáticos. Vamos observar essa imagem aqui em cima, ó, a ingestão, aqui a boca, né, essa abertura, aqui o alimento, aqui está a partícula de alimento, as células secretoras de enzimas está aqui nessa parede, aí essas células vão liberando enzimas, as enzimas vai quebrar essa partícula aqui em fragmentos bem menores ainda, aí ele está aqui dentro dessa cavidade, as demais células vão fazer a absorção dessas partículas de alimento e o que sobrar, que são os dejetos, vai ser a egestão, eles vão jogar fora aqui pela boca. Só quando esse processo termina é que eles vão comer novamente. Nessa imagem aqui de baixo, a gente pode observar lá dentro a partícula de alimento e essas bolinhas aqui, que são as enzimas secretoras essas vermelhinhas aqui, de substância, né, digestiva. Então, o alimento vai ser digerido em partículas bem menores e absorvidos aqui por essas células, e aí o que sobrar aqui dentro da cavidade vai ser jogado fora, que são os dejetos. Seguimos. A respiração e o sistema nervoso. Os quinidários não apresentam sistema respiratório, nós já vimos lá atrás. As trocas gasosas ocorrem diretamente entre a célula e o meio através de difusão. Olha aqui nessa imagem. Aqui as partículas de oxigênio entram, né, pelo corpo, a entrada de água, o oxigênio é absorvido e o gás carbônico é jogado aqui de volta e a água sai então carregando o oxigênio. Cada célula se encarrega em pegar o oxigênio que está aqui na água e jogar de volta o gás carbônico, então esse é o processo respiratório deles. Não tem sistema respiratório com órgãos respiratórios, nada disso. E o sistema nervoso, os quinidários são os primeiros animais a apresentar neurônios.
Neurônios são as células nervosas. Porém, seu sistema nervoso é bastante simples. É caracterizado por ser um tipo difuso e as células nervosas formam uma rede que fica em contato direto com as células sensoriais e contráteis. Não tem uma estrutura de proteção do sistema nervoso, nada disso. Só tem os neurônios, que são as células nervosas. Esses neurônios se espalham pelo corpo, formando uma rede de células ligadas. Nessa imagem aqui embaixo, ó, o sistema nervoso reticular difuso. Se a gente observar, todo o corpo dele está marcado por uma linha meio vermelha escura aqui. Essas linhas são as células do sistema nervoso, ó, a rede, que espalha por todo o corpo, então ele vai ter sentido, vai ser o sistema sensorial e nervoso tudo junto, ele vai responder aos estímulos e todas as defesas dele estão relacionadas aí. Então não tem cérebro, não tem medula, não tem nada disso, só as células nervosas espalhadas por todo o corpo. Seguimos agora a reprodução deles. Os quinidários podem apresentar reprodução assexuada e sexuada. Na reprodução assexuada ocorre por brotamento, né, que é o principal tipo, e na superfície do corpo existem brotos que, ao se desenvolverem, desprendem-se e originam novos indivíduos. Esse tipo de reprodução é comum nas hidras de água doce e algumas anemas. Vamos observar aqui na imagem, o brotamento, que é a reprodução assexuada. Esse daqui, ó, em cima aqui, escurinho, tem um brotozinho aqui, ó. Esse pequenininho aqui é um broto que vai se desprender e vai dar origem a um novo quinidário. Aqui tem um quinidário, o brotozinho começa a se formar aqui, ó, tá vendo? Um gordinho aqui, depois ele vai tomando forma, vai tomando mais forma, mais tamanho, depois ele se solta, ele vai se fixar aqui e vai dar origem a um novo indivíduo. Então, é assim que é a reprodução assexuada deles, por brotamento. E a reprodução sexuada é possível graças à existência de quinidários dioicos, que são de sexos separados, ou monóicos hermafroditas. Então, tem organismos masculinos, tem quinidário masculino e quinidário feminino, ou tem os hermafroditas. Nesse tipo de reprodução, há a formação dos gametas, né, masculino e feminino, então óvulo, espermatozoide. O macho libera seus espermatozoides na água, os quais fecundam o óvulo feminino presente na superfície do corpo. Porém, é mais comum que os gametas se encontrem na água ocorrendo a fecundação externa, não sendo na superfície do corpo lá da fêmea, vamos dizer assim, onde que estão os óvulos. Pode acontecer que o óvulo é liberado, o espermatozoide também, os dois se juntam lá e se viram por lá, tá? O zigoto se desenvolve e não existe fase larval. Ele já vai ter o formato de um quinidário, não vai ter rabinho, larva, nada disso. Alguns quinidários podem apresentar alternância de geração. Eles apresentam uma fase em pólipo e outra em medusa, e aí eles podem apresentar reprodução assexuada na fase de pólipo e na outra fase de medusa, reprodução sexuada. Isso pode acontecer dependendo das condições ambientais onde eles estão vivendo. Então, olha, vamos observar aqui a reprodução sexuada. Esse é o indivíduo masculino, aqui está o testículo, né, essa barriguinha gorda, e ele vai liberar aqui os espermatozoides, ó, esses espermatozoides. Aqui é o ovário, onde está o óvulo. Pode acontecer assim, né, os espermatozoides entrar em contato com essa estrutura e conseguir entrar, e a fecundação ocorrer aqui. E aí, esse pedacinho aqui se desprende, porque é o óvulo espermatozoide que se juntou, que é o embrião, e aqui é um pequeno pólipo. Ele já está com os tentáculozinhos aqui, querendo aparecer. E aí ele começa a se desenvolver e forma uma hidra jovem. E pode acontecer também do espermatozoide ser liberado, o óvulo também ser liberado, os dois se juntar no ambiente e já de lá virar um embrião. Não pode ser que eles não precisem se encontrar aqui. Isso pode estar relacionado à distância, talvez eles estão muito distantes, então o macho joga o espermatozoide aqui, a fêmea joga o óvulo aqui e eles se encontram no meio do caminho, certo? Continuando, agora nós vamos ver a classificação. Os quinidários são divididos em 4 classes: Anthozoa, Hydrozoa, Scyphozoa e Cubozoa. Vamos ver um pouco de cada uma dessas classes. A classe Anthozoa é a classe onde estão as anemas do mar. A classe Anthozoa é
é a que tem o maior número de espécies. Nesse grupo só existem pólipos marinhos, né? Esse grupo são todos marinhos. Principalmente representantes do grupo são, os principais representantes do grupo são as anemas, que é um animal cilíndrico com a base fixa em substrato. As anemas são fixas, tá? É a casinha do Nemo, lá onde ele morava. Na extremidade oposta fica a boca, né? A parte de cima fica a boca rodeada de tentáculos flexíveis. Esses tentáculos eles usam para pegar as presas, né? O alimento e também para se defender. Os corais também pertencem a essa classe e eles são colônias de pólipos, né? Que são os tipos anemas e podem conter até 100 mil indivíduos. Por isso, os corais são caracterizados pela elevada biodiversidade, porque tem muito indivíduo vivendo lá num pedacinho só. Aqui um exemplo de anema e aqui mais outro exemplo de anema. Eles ficam fixos aqui, os tentáculos todos aqui protegendo a boca. Seguimos, a próxima classe é a classe hidrozoa, onde estão as hidras. As hidras habitualmente permanecem imóveis, podendo ser confundidas com a vegetação, principalmente pela cor esverdejada do seu corpo, a qual deve ser a presença de algas verdes unicelulares em seu interior. Então, olha só, elas são verdes e pode até se parecer com plantas aquáticas. Elas são fixas também, não se deslocam. Movimentando seus tentáculos, capturam a presa que entra entre elas a pulga d'água. A gente ainda vai ver ela para frente, essa pulga d'água. Algumas poucas espécies de água doce pertencem à classe hidrozoa. Então, a maioria delas são de espécies são de ambiente marinho. Estão aqui dois representantes das hidras. Parece uma arvorezinha lá fixa. Próxima classe, Sifozoa, que são as águas vivas. A água viva tem o aspecto de um prato invertido com a boca em posição inferior. Nós vimos lá atrás, a água viva é um tipo morfológico da medusa. E as bordas são dotadas de tentáculos. Apresentam de 2 a 40 centímetros de diâmetro e as mais variadas cores. Elas são coloridas, transparentes, então tem uma variedade muito grande. É móvel e possui o corpo bastante mole. Elas não são fixas, se deslocam, nadam muito bem e têm um corpo mole, bem molengo. Seus tentáculos não devem ser tocados, pois podem causar queimaduras graves. Aqui elas usam os tentáculos para se defender. As caravelas também são desse grupo. Olha, as caravelas têm uma estrutura flutuante semelhante a uma bolsa de gás e com mais de 20 centímetros de diâmetro. A caravela é essa aqui de baixo, ó. Parece uma bexiga, uma sacola cheia de ar, alguma coisa assim, tá? E os tentáculos podem medir até 9 metros de comprimento e eles podem possuem células urtigantes que pode causar uma dolorosa queimadura na pele e pode provocar a morte de alguns animais. Então, aqui estão as caravelas, ela parece essa bolsinha de ar, uma sacolinha de ar, mas ela é extremamente perigosa. E aqui águas vivas, olha só, que tem, parece esse chapéuzinho virado e os tentáculos aqui embaixo. Aqui a gente tem um grupo de águas vivas, elas se deslocam, elas nadam por longas distâncias assim, em grupo. Então, próxima classe, Cubozoa. Os cubozoários são quinidários de forma de medusa, né? E de corpo incolor, eles são transparentes, tá? São altamente venenosos, são animais predadores e bons nadadores, nadam muito bem, com velocidade. É o grupo menos estudado, possui apenas 20 espécies conhecidas, né? Pode ser que tenha mais, porque é o grupo menos estudado. E o representante mais conhecido é a vespa do mar. É o animal com o veneno mais letal do mundo. Acredita-se que sua toxina seja capaz de matar até 60 humanos adultos. Olha só, eles são quase invisíveis, eles são transparentes, só parece um fantasminha esse aqui de baixo. E eles nadam muito bem, porque eles pegam impulso. E eles são pouco estudados, sabe-se pouca coisa deles, mas o que sabe é que eles são bem venenosos e bem perigosos. Cuidado com os cubozoários. Eles são de ambiente marinho, então talvez, eu não conheço, nunca vi nenhuma água viva, nem caravela, nenhum do reino do filo quinidário. Talvez algum de vocês ainda tenha a oportunidade de conhecer, mas lembre-se, não vão colocando na mão porque eles são perigosos.
Isso, acabou nossa aula. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Nessa aula nós estudamos sobre os quinidários, né? Aqui de novo, representante dos quinidários, anemas, águas-vivas, hidras, e também vimos sobre os poríferos, né? Na aula anterior. Eu espero que vocês tenham compreendido. Em caso de dúvida, consulte a professora de vocês e até a próxima.